Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos iniciando mais uma aula do nosso podcast, Conversando com Kardec, e hoje vamos dar continuidade ao capítulo 1, que fala da lei divina ou natural, que está lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos. Nós já começamos esse tema na nossa aula de número 84, e hoje vamos dar continuidade. E hoje nós vamos continuar exatamente do ponto que nós paramos, né? Quando os Espíritos nos revelaram que a lei de Deus, essa lei divina, ela já está registrada na nossa consciência, né? Então, Kardec passou a perguntar sobre aqueles que vêm com essa missão de revelar esta mesma lei, né? E Kardec, então, passa a questionar a necessidade de que viessem outros reveladores para que nos falassem, nos ensinassem sobre uma lei que já está registrada na nossa consciência. E aí os Espíritos nos explicam que nós, quando reencarnamos, a gente tende a esquecer essa lei, né? E que os nossos vícios materiais tendem a nos afastar dela. É por isso que Jesus nos envia corriqueiramente missionários que vêm nos ensinar de uma forma clara, né, ou não tão clara, como ocorria no passado, partes, né, dessa lei para que a gente se relembre. Então, vamos lá para a questão 623, quando então é perguntado daqueles que pretendem instruir os homens na lei de Deus, se esses muitas vezes não podiam, ou algumas vezes não podiam estar enganados, né? E se às vezes, ou frequentemente, eles também não se perderam, trazendo falsos princípios, que não são verdadeiros, que não revelam realmente a lei de Deus. E aí os Espíritos nos explicam que, a respeito desses homens que vêm nos instruir sobre a lei de Deus, que aqueles que estão realmente inspirados por Deus, né, eles tendem a cumprir a sua missão, né? Mas aqueles que não estão verdadeiramente inspirados por Deus, e que por ambição muitas vezes se colocam numa missão que eles não tinham, ou seja, se colocam numa posição que não era verdadeiramente a tarefa deles aqui nessa reencarnação, esses certamente, né, poderão transviar esses conhecimentos, né? Ensinar, por causa da sua ambição, princípios que são falsos, que não estão na lei de Deus, exatamente por eles estarem imbuídos pela própria ambição, já é motivo suficiente para eles não terem o êxito que pretendem, porque não serão acompanhados dos bons espíritos. E a mais, né, eles estão se colocando numa posição para a qual não foram escolhidos e não estavam preparados. Mas, entretanto, né, muitas vezes são homens extremamente inteligentes. Então, muitas vezes, se nós pegarmos os ensinamentos deles, nós vamos encontrar erros, né, mas frequentemente nós vamos encontrar grandes verdades. Principalmente quando se fala no cerne da lei divina, que foi aquela que Jesus nos ensinou, quando nós falamos, por exemplo, de dar aos outros aquilo que gostaríamos que os outros nos dessem, é difícil que realmente um homem mais inteligente possa falsear qualquer princípio que contrarie esse ensinamento de Jesus, né? Ou, por exemplo, o ensinamento do amor, ou o ensinamento da caridade, né? Mas, embora muitas vezes sobre essa égide, né, sobre esse intuito de explicar os ensinamentos de Jesus, eles nos tragam falsos princípios, também eles virão a corroborar, né, a explicar, a esclarecer verdades que nós já tivemos a oportunidade de conhecer com Jesus. Então, a pergunta seguinte é exatamente nesse sentido, da gente entender quem é o verdadeiro profeta e, consequentemente, quem é o falso profeta, né?
que caracteriza o verdadeiro profeta? Essa é a pergunta, né? E aí a resposta diz que o verdadeiro profeta é um homem de bem. E lá no Evangelho nós temos o que é o homem de bem, né? Que é o homem que pratica a lei, né? Do amor, da caridade, da resignação, da paciência, né? Então esse é um homem profeta, verdadeiro. É um homem de bem e ainda está inspirado por Deus. Então a gente pode reconhecer um verdadeiro profeta por suas palavras, mas especialmente pelas suas ações. Embora aqui não tenha a palavra especialmente, né? Mas a gente sabe que as ações é que realmente nos revelam, mostram quem nós somos, né? Os verdadeiros profetas, eles não só ensinaram com palavras, mas eles exemplificaram como é que se vive de acordo com esse ensinamento, né? Da lei divina, da lei natural. Então, Deus jamais, né, se serviria da boca de um mentiroso para ensinar a verdade. Ele tem que se servir da boca de um homem honrado, né, de um homem honesto, de um homem que não é hipócrita de ensinar uma coisa e fazer outra. Então, esse é o caráter do verdadeiro profeta. Quando a gente vê pessoas que pregam grandes verdades, mas você vai olhar da vida da pessoa, e essa vida é contrária ao que ele está ensinando, esse não é o verdadeiro profeta, esse é o falso profeta. Muitas vezes está ali por ambição. Agora, quando você vê o verdadeiro missionário vivendo uma vida que deixa luz para tantos, aí, inegavelmente, né, nós vamos entender que esse é o verdadeiro profeta. E aí vem essa questão 625, que eu acho uma das questões mais interessantes do Espiritismo, né? Uma das questões mais interessantes do Livro dos Espíritos, porque aqui a gente começa a perceber que o Espiritismo nada mais é do que o Consolador que Jesus nos prometeu. Nada mais é do que aquele que viria no futuro para explicar o que Jesus não poderia ter explicado na sua época. E por que Jesus não poderia ter explicado? Não é porque Jesus tinha qualquer limitação, mas é porque nós não tínhamos condição de aprender essas verdades. Então, a partir daqui, dessa questão, a gente tem algumas colocações que são muito importantes para o espírita entender, né? E a questão é exatamente a seguinte: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Já que nós estamos falando da lei natural, já que nós estamos falando que essa lei está na nossa consciência, e que Deus providencia que diversos missionários venham ensinar essa lei, a pergunta é, quem melhor ensinou essa lei? Quem melhor conseguiu nos trazer essa lei com clareza? E os Espíritos respondem, Jesus. Esse é o nosso guia modelo. Nenhum outro está acima dele, é o que dizem os Espíritos, né? Dizem eles, Jesus, para nós que estamos aqui encarnados, é um modelo da perfeição moral. É aquele que já pratica na íntegra a lei de Deus, né? Então, nós aqui na Terra, nós não tivemos oportunidade de nenhum que exemplificou como Jesus. Jesus é o maior entre todos que nós conhecemos, né? É o maior espírito, né? É o maior exemplo, realmente aquele que serve a lei de Deus. E ele, então, tem que nos servir sempre de modelo. E aí vem esse texto interessantíssimo, né? Que é discorrido no Livro dos Espíritos, que diz mais ou menos assim, então, né? Que Deus ofereceu, né, Jesus para nós como o mais perfeito modelo. Para nós, é o que nós temos que almejar, que algum dia a gente chegue a praticar as leis de Deus como ele o fez, né? E a doutrina espírita, e a doutrina que ele ensinou, né, a doutrina que ele professou, é a mais pura expressão da sua lei, da lei de Deus. Então, a mais oportunidade de maior demonstração da pureza dessa lei nós temos na exemplificação de Jesus, né? E por quê? Porque, primeiro, Jesus estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a Terra. Ora, que interessante isso, né? Como o espírita está aqui
esclarecido no sentido de entender que, enquanto o Espiritismo se debruça sobre a ciência, que é a explicação das leis divinas relativas ao mundo material, enquanto ele se debruça sobre a filosofia, que é o estudo da moral que o homem deve seguir para ter uma vida correta e adequada, no conjunto desses dois caminhos está Jesus, que nos mostrou essas leis, que nos mostrou o porquê dessas leis, que nos mostrou como viver de acordo com essas leis, né? Então, Jesus é um encontro da ciência e da filosofia espírita. Ele é que consegue nos explicitar por que essas duas coisas convergem para o mesmo lugar, né? Convergem para a lei natural. Então, se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes se extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Então, alguns que se arvoraram nessa tentativa, e ainda tem muitos que se arvoram, de instruir, né, os outros sobre a lei de Deus, se perdem, é porque muitas vezes não conseguem vislumbrar essa lei moral, essa lei de convivência do homem, né? Essa lei do homem em relação ao seu próximo, em relação ao mundo em que vive. E eles confundem, né, essa lei com a lei natural, que muitas vezes rege o mundo material. E há diferença entre as duas, né? Um é o caminho da ciência, o outro é o caminho da filosofia, né? Vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, e aí mais erro ainda, porque daí a lei humana, ela é mutável, né? A lei humana, ela vai se construindo ao longo do tempo. E aí, quando a gente coloca uma lei humana como se fosse divina, o erro está ali, está fadado a um insucesso, né? Porque a lei divina é superior, é maior e é imutável. Então, vários deram como leis divinas o que não eram senão leis humanas, criadas para servir as paixões e dominar os homens. Então, muitas vezes nós vamos olhar para a história e nós vamos ver exatamente isso, que ao seu tempo, os homens não conseguiram se desprender do mundo material em que viviam para realmente vislumbrar os ensinamentos da lei natural. Mesmo Jesus não foi entendido por isso, porque as pessoas não conseguiram ver além do mundo material, do imediatismo, da encarnação, do imediatismo, da necessidade que tem que se concretizar imediatamente. Então, pensando em resolver o problema já, como a gente sempre pensa, não tiveram a capacidade de vislumbrar a lei de Deus, que não tem pressa, né? Que se concretiza com paciência, que se concretiza com a espera do tempo certo. E aí nós vamos para a questão 626. As leis divinas e naturais não foram reveladas aos homens senão por Jesus? Antes delas não tinham conhecimento senão por intuição? E aí os espíritos nos dizem que não é bem isso, né? Que nós não podemos entender que só Jesus revelou as leis naturais, né? Não foi o que eles nos disseram. Eles nos disseram que as leis de Deus estão escritas por toda parte. A própria natureza, ela nos revela as leis de Deus, né? Por exemplo, a lei da solidariedade. Ela está expressa no nosso dia a dia. Um ser servindo ao outro, uma criação servindo à outra, né? Nós aqui não temos o cuidado. A lei do equilíbrio, né? A lei dessa harmonia que existe no universo, nós não conseguimos perceber, mas ela está todo dia à nossa volta, né? Então, todos os homens que meditaram sobre a sabedoria, que tentaram entender realmente Deus, puderam compreendê-las. E as ensinaram desde os séculos mais remotos. Então, historicamente, sempre o homem tentou explicar as leis de Deus, à sua maneira, dentro das suas limitações,
dentro do conhecimento que já havia, todos aqueles, pelo menos, que se dedicaram a buscar com afinco, com dedicação, a essência de Deus. Então, ela sempre esteve escrita por toda parte, nós não podemos desprezar nada a respeito disso. Então, dizem, né? Explica lá o Livro dos Espíritos. Pelos seus ensinamentos, desses espíritos, então, que vieram em todos os tempos, mesmo eles sendo incompletos, eles prepararam o terreno para receber a semente. Né? Essa semente que veio mais pura por Jesus, e que vem agora explicada pelo Espiritismo, que nada mais é do que um cumpridor daquilo que Jesus nos prometeu. O Espiritismo jamais estará acima de Jesus, jamais estará acima do ensinamento de Jesus. Jesus é o ápice. Jesus é o que nós podemos ter de melhor modelo, de melhor guia, de melhor ensinamento, de melhor interpretação da lei de Deus. O Espiritismo tenta, naquilo que aprendeu com Jesus, buscar explicações contemporâneas para a nossa época. Então, diz o Livro dos Espíritos, as leis divinas, estando escritas no livro da natureza, o homem pode conhecê-la quando desejar procurá-las. E é por isso que os preceitos que elas consagram foram proclamados em todos os tempos, pelos homens de bem, né? Sempre pelo homem de bem. E é por isso também que se encontram seus elementos na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie, embora incompletos ou alterados pela ignorância e pela superstição. Então, essa lei divina, todo povo que busca alguma coisa além da matéria, da barbárie, que tenta se tornar um povo mais civilizado, ele vai tentando entender essa lei natural. E em todas elas nós vamos encontrar, então, essa doutrina moral, essa busca pela divindade, essa busca de entender a lei natural. Né? Embora a gente tenha que respeitar as limitações de cada tempo, de cada época, e de cada indivíduo, né? De cada indivíduo, porque o próprio mensageiro, muitas vezes, ele tem as suas próprias limitações e não consegue realmente trazer de uma forma completa ou de uma forma pura o ensinamento, exceto Jesus. Na questão 627, que é a seguinte, é perguntado: visto que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual é a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão a nos ensinar alguma coisa a mais? Vejam que é o que eu falava antigamente, o que eu falei agora há pouco. O que está mais acima, a mensagem de Jesus ou a mensagem dos Espíritos? Então, os Espíritos nos respondem, a palavra de Jesus era frequentemente alegórica e em parábolas, porque falava segundo os tempos e os lugares. Volto a dizer, os homens, nós, reencarnados naquela época, não conseguiríamos entender mais que Jesus ensinou. Ele nos ensinou através de parábolas, de historinhas para criança, que era o que nós conseguíamos entender naquela época, né? O Espiritismo, né, cumpre a necessidade de agora, ou seja, que a verdade que Jesus ensinou se torne mais inteligível, seja mais fácil de entender. Mas o Espiritismo não traz novidades. O Espiritismo jamais pode contrariar o ensinamento de Jesus. Porque, como eu disse, Jesus é o ápice, é o máximo. Aliás, diga-se de passagem, o Espiritismo vem porque Jesus prometeu. Vem em cumprimento à sua promessa. Vem cumprir o papel que Jesus lhe deu. Esse é o Espiritismo. São um exército de espíritos que vem cumprir o que Jesus disse que era nossa obrigação fazer. Nossa, que eu digo dos espíritos que fazem a codificação. Eles estão a serviço de Jesus. Porque nós, na época, não poderíamos entender mais do que Jesus conseguiu dividir conosco. Aliás, Jesus, no que dividiu conosco, a gente ainda conseguiu fazer uma confusão. Ainda conseguiu deturpar um monte de coisa pela nossa ignorância,
pela nossa incapacidade de absorver aquele conhecimento. Então, é isso que o Espiritismo vem trazer. Ele vem explicar o que Jesus ensinou. Então, é preciso bem explicar e desenvolver essas leis, visto que há tão pouca gente que as compreende e ainda menos que as pratica. 2000 anos depois, pouca gente compreende Jesus e muito menos é o número daqueles que praticam os ensinos de Jesus. É por isso que é necessário o Espiritismo. Para novamente lembrar a lei divina, a lei natural, que foi ensinada com maior pureza por Jesus Cristo. Então, a missão do Espiritismo é impressionar olhos e ouvidos para confundir os orgulhosos e desmascarar os hipócritas. Aqueles que ensinam uma coisa e fazem outra. Aqueles que tomam as aparências da virtude e da religião e ocultam, né, os seus vícios, seus erros, suas torpezas. Que falam bem, mas agem mal. É esse o único objetivo do Espiritismo, né? É reviver os ensinamentos de Jesus Cristo. É rediscutir o que já tinha sido ensinado. Rediscutir no sentido de discutir com aqueles que não entenderam, com aqueles que deturparam, somente isso. Mas o ensinamento é o ensinamento de Jesus. É isso que o Espiritismo se propõe a discutir. É a lei natural, a lei divina, que somente é compreendida na sua pureza, dentre os espíritos que conhecemos, por Jesus Cristo. Então, o ensinamento dos espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa dar por desculpa, né, a ignorância. E cada um possa realmente julgar esse ensinamento e apreciá-lo, se é um ensinamento que é razoável, né, que a razão entende como adequado, ou não. Então, os espíritos estão carregados de preparar o reino do bem, anunciado por Jesus. Né? Jesus diz que veio fundar o reino de Deus sobre a terra. Muito bem. O Espiritismo vem preparar esse reino que Jesus prometeu, e que só Jesus pode nos levar até ele. Por isso, não é preciso que cada um interprete a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falseie o sentido de uma lei toda de amor e caridade, que é a lei de Deus. A lei de Deus é a lei de amor e caridade. E ninguém pode colocar essa lei a serviço das suas paixões. Ninguém tem o direito de prestar um falso testemunho sobre essa lei. E é isso que os espíritos vêm fazer, desmascarar a verdade para que a gente realmente entenda o que Jesus nos ensinou. E a questão 628 é por que a verdade não foi sempre colocada ao alcance de todo mundo? Ou poderíamos dizer, na mesma pergunta, né? Por que Jesus não ensinou tudo? E aí os espíritos nos respondem. É preciso que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como uma luz. Olha a sabedoria dessa colocação. A verdade é como uma luz. É preciso nos habituar a ela. Pouco a pouco, de outra forma ela nos deslumbra. E aqui eu queria lembrar o exemplo de Paulo de Tarso. Quando Paulo de Tarso viu Jesus realmente como ele é, né, iluminado como é Jesus, né, com a sua luz resplandecente, o que aconteceu? Ele ficou cego. Precisou vários dias para ele recuperar a visão. E qualquer um de nós ficar no escuro muito tempo, quando a gente sai numa luz muito forte, a gente cega. Então, eles comparam esse efeito da luz exatamente com a verdade. A verdade já tem que ser descoberta aos poucos, né? É mais ou menos também com o que ocorre com o mergulhador, né? O mergulhador, para ele mergulhar a profundezas muito grande, ele tem que ir adaptando o organismo, né? Fazendo algumas paradas para o organismo se adaptar para ele poder mergulhar mais fundo. Então, é disso que dessa característica também que a verdade se reveste. Não dá para conhecer tudo ao mesmo tempo. Se nós colocarmos um monte de aluno de primeiro grau para assistir uma aula de física quântica com um professor doutorado no assunto, ninguém vai entender nada. Todo mundo vai sair dali e dizer, entendeu? Não entendi nada. Porque é preciso você conhecer a base. É preciso que você prepare a tua mente para entender aquele conhecimento maior. E assim é que realmente
nós tivemos que ir aprendendo aos poucos. Mesmo Jesus não pôde nos revelar tanto. E aí eu friso, não porque ele tivesse alguma limitação, mas porque nós tínhamos. Porque nós éramos muito mais ignorantes do que somos hoje. Basta ver o que a ciência evoluiu no último século antes do Espiritismo, né? Quanta novidade de lá para cá nem se fala, porque cada vez nós conseguimos descobrir mais coisas em menor tempo. Então, quanto mais nós evoluímos em conhecimento, mais a verdade vem se revelando para nós. E aí nós vamos conseguindo assimilar esses novos conhecimentos. Então, diz o Livro dos Espíritos que jamais ocorreu que Deus permitisse ao homem receber comunicações tão completas e tão instrutivas como as que lhe é dado hoje receber. Havia, como sabeis, na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que consideravam uma ciência sacra, ou sagrada, e da qual faziam mistério ao povo, aos profanos, aos que não eram iniciados, segundo eles, né? Essa classificação era dada por eles. Então, isso havia no passado, né? Os egípcios, por exemplo, os iniciados tinham conhecimento, mas eles ensinavam ao povo outro. Deveis compreender, com o que conheceis das leis que regem esses fenômenos, que eles não recebiam senão algumas verdades esparsas no meio de um conjunto equívoco e, a maior parte do tempo, simbólico. Então, mesmo eles, os iniciados, não sabiam tudo. Sabiam uma parte, recebiam algumas verdades esparsas, né? Recebiam muita coisa de forma simbólica. E, ao invés de ensinar o povo alguma coisa relativa ao que eles recebiam, acabavam, muitas vezes, por interesse, ensinando ao povo coisa bem diferente. Entretanto, não há para o estudioso nenhum sistema filosófico antigo, nenhuma tradição, nenhuma religião a negligenciar, porque tudo contém os germes de grandes verdades, que ainda que pareçam contraditórias, umas com as outras, esparsas que estão no meio de acessórios sem fundamentos, são muito fáceis de coordenar, graças à chave que nos dá o Espiritismo para uma multidão de coisas que puderam até aqui vos parecer sem razão e da qual hoje a realidade vos demonstra de maneira irrecusável. Então, por fim, os Espíritos querem que nós consideramos isso, né, que nada foi perdido, nada foi ao acaso, né? Pessoa que se dedica, que estuda, que tenta compreender todos esses ensinamentos, né, que estão no passado, sejam de filosofia, da tradição, da religião, quando ele tem essa peça-chave, que é a reencarnação, que o Espiritismo nos traz como conhecimento, ele começa a juntar, e ele vê esse crescente do conhecimento humano. E ele vê que a gente está sempre evoluindo no sentido de aprender mais, e que tudo teve o seu tempo, a sua época e a sua verdade. E nós vamos construindo um sistema melhor com o passar dos anos. Então, recomenda o Livro dos Espíritos que a gente não deve negligenciar, né? Não deve deixar de estudar esses conhecimentos, né? Deve também estudar esses conhecimentos antigos, porque eles são ricos e podem contribuir para a nossa instrução. Então, a gente não está aqui recomendando, o Livro dos Espíritos não está recomendando que a gente dê menos importância para qualquer conhecimento antigo. Não, todos eles foram importantes à sua época. Nós agradecemos essa grande oportunidade a Deus, somos gratos pelos nossos estudos e pedimos que todos que estão conosco possam ter uma boa semana, que assim seja.